No que concerne ao governo paralelo, eu queria chamar a atenção para uma figura eminente, pré-clara no mundo da ciência política, que é o professor Weber. E ele diz, e eu acredito que nenhuma pessoa que conheça ciência e política vai negar isso, todo Estado é uma ditadura. Todo Estado, sem exceção. E eu explico por quê, isso não é meu, isso é de Weber. Das diversas formas de poder que existem... O senhor é a favor da anarquia? Não, eu não disse isso. Não, a anarquia é quando não há o Estado. Não. Antes. Não. O Estado, deixa eu desenvolver a tese, só já tinha. Eu digo que o Estado é uma ditadura, não sou eu, estou dizendo o nome, o pai da ideia, o Weber. Pelo seguinte, porque das diversas formas de poder, o poder ideológico, o poder econômico e o poder coercitivo, só o Estado detém o poder coercitivo. O poder da força está em mão do Estado. Só quando... Eu protesto. Desculpe, mas eu não mas isso não é meu. Isso não é meu. Com a teoria, perfeito. Essa citação, para mim, não tem valor nenhum. Mas eu acho que o Marx está mais até certo do que Perto do microfone. O Marx está mais certo até que o Weber, embora o Marx não foi seguido muito bem aí pela essa estrutura toda, não. A coisa está... Deixa eu terminar a ideia. Eu gosto muito quando o Dr. Enéas vem aqui ao programa, não só pela presença dele, que é uma presença que realmente dispensa maiores comentários, mas também pelos elogios que a gente acaba recebendo de carona, porque as pessoas têm um carinho muito grande pelo senhor e acabam nos parabenizando pela escolha. O Jorge da Gávea quer parabenizar o programa pela honrosa presença do Enéas. Maria Luísa do Flamengo. Enéas, lamentavelmente você não foi eleito, pois é o candidato mais culto e inteligente que se apresentou para a presidência da República. Giselda de Ipanema diz que ficou triste por você não ter sido eleito. Votei em você e queria mesmo que você ganhasse. Admiro sua inteligência. O Pedro de Copacabana. Antes de se candidatar a presidente, o senhor chegou a se candidatar a algum outro cargo público? Diz que não. O Pérez do Maracanã. Enéas, o Collor tem cometido erros de português terríveis nos seus pronunciamentos. Regina, só concordo. Não, Regina de São Conrado. Quero saber se o Enéas era oculto e por que ele não teve representatividade na eleição. Agora, depois de tantas coisas elogiosas, aparece aqui o Zé Carlos Rosa, de Bom Sucesso. Ele diz, para quem almeja um cargo público, Enéas é muito prepotente. Tem uma inteligência fora do comum, mas quando a inteligência é fora do comum, muitas vezes o excesso de inteligência provoca burrice. Veja o senhor que, apesar de tudo isso, embora tenha sido uma manifestação um tanto indelicada do Zé Carlos, eu peço desculpas, mas fiz questão de apresentar para mostrar ao senhor que nada na vida pode ter unanimidade. E se de um lado a gente está aqui discutindo essa questão democraticamente, eu acho que apesar de todas as pessoas estarem querendo respeitar a votação majoritária que o presidente Collor de Mello teve, há necessidade de haver oposição, porque se houver unanimidade, fica uma coisa muito difícil. Eu queria saber a sua opinião. O que o senhor acha dessa forma que o PT escolheu para manifestar a sua oposição? Seria essa a oposição que se chama de oposição consciente, de oposição madura, ou é realmente uma provocação do PT, o governo paralelo? Muito bem. Eu queria inicialmente algumas ressalvas ao comentário que alguns dos senhores presentes aqui à nossa mesa fizeram. O primeiro comentário é sobre o que o deputado do PT disse, e citou acerca de um erro de ser comparada à sociedade organizada, sociedade humana, né, que existe sociedade das formigas, existe sociedade dos térmites, mas vamos falar das abelhas, vamos falar da sociedade humana, que é que nós, pelo menos, temos a impressão que conhecemos melhor. Pois bem, a comparação da sociedade humana com o organismo humano não foi feita por mim. Eu jamais a defendi. Aliás, o filósofo que fez isso foi Spencer, e o fez de uma forma reacionária com a qual eu não concordo. Em nenhum pronunciamento eu jamais disse que deveria ser comparado o procedimento da sociedade humana como um todo ao comportamento de um organismo. E eu conheço os organismos vivos. Eu não preciso de assessores que me ensinem como eles funcionam. Muito bem. Agora, prossigamos na análise. Eu quero só dizer que eu nunca disse isso, para deixar bem claro. Mas quando eu falei de ordem, ainda respondendo a questão que eu não quis fazer à parte, a ordem não é uma expressão no vazio. Na verdade, não existe, eu queria insistir aqui com o interlocutor, nenhuma forma de atividade neste planeta, nenhuma forma de atividade humana que não exija para que essa mesma atividade chegue ao seu fim precípio, que não exija ordem.
Eu dou alguns exemplos aos senhores para deixar bem claro o que eu quero dizer com ordem. Imaginem que neste programa aqui, onde é um tempo determinado, né, para que cada um fale, daqui a pouco as pessoas, a cada instante, entrasse no meio do assunto, né, no meio do pronunciamento da outra, e seria um caos. Seria um turbilhão de ideias. Quando eu falo de ordem, eu quero dizer que uma coisa seja feita do modo como ela devia ser feita. A educação nesse país é um caos. Né? Eu dou alguns exemplos para deixar bem claro o que eu quero dizer com ordem. Nas universidades, e esse é um modelo preconizado pelo partido, né? Partido dos Trabalhadores, pelo menos é um modelo a que tenho feito alusão em muitos pronunciamentos, e se não for, que me corrijam, eu vejo que são feitas eleições, por exemplo, para se eleger um diretor de um departamento de bioquímica numa universidade. E dessa eleição participam pessoas sem nenhum preparo específico sobre aquele tema. Por exemplo, a pessoa, o cidadão que eu respeito como eu que limpa o quadro, o cidadão que serve, né, o café, são seres humanos como nós, mas não entendem nada de bioquímica. Quando todas essas pessoas votam para um cargo técnico, o resultado é desastroso, cai a qualidade do ensino, e chamar isso de democracia, perdoe-me, é ignorância específica do que quer dizer essa palavra. O deputado Milton Temer não está concordando com isso. Eu sei disso, mas ele falará depois. Eu estou apenas me defendendo aqui, né, da ordem vazia. Não é ordem vazia. Eu não aceito, por exemplo, que o indivíduo seja chamado para fazer um pronunciamento. Ele está anotando tudo ali. Sem dúvida, eu não anotei, falo do que me lembro. E que algumas pessoas no meio do pronunciamento se levantem e comecem a atacar aquele que está falando. Isso é um procedimento, e aqui não vai nenhum elogio ao seu candidato, à sua excelência, presidente. A parte é democrática. Lógico. Lógico. Não, eu só estou dizendo que não é elogio. Eu não estou elogiando o presidente eleito, de forma nenhuma. Estou apenas dizendo que, certa feita, eu já passei por isso. Eu estou falando numa assembleia, o indivíduo se levanta, começa de modo deselegante a fazer ataques, e daqui a pouco eu pergunto assim: o senhor me parece um líder do PT. E ele diz: eu sou um líder do PT. Eu digo: puxa, mas essas considerações não podiam ser feitas de modo mais ordeiro, com um pouco mais de respeito, pelo menos pela pessoa que fala? É essa a minha tese. Quando eu falei em ordem, eu me refiro a isto só. Eu não disse que as pessoas não tenham o direito de falar, eu não disse que não deva haver oposição, porque ela é legítima, ela faz parte de qualquer sociedade organizada. Respondendo à última questão, que é a questão E aqui eu elogio a sua análise histórica bem feita. O senhor esqueceu da mulher na Calpurnia, só daquela questão. Eu estava esperando do lado aqui, de César. Mas bem, da história da civilização. O senhor só não disse o nome, eu estava esperando aqui a dona Calpurnia. Ele não ouvia os conselhos da mulher não ouvia da Calpurnia. Se ouvisse, não tinha morrido. Provavelmente. E um dos assessores mais espertos dele, que era o próprio Brutus, foi aquele que Deixa eu só homologou o homicídio. Deixa eu só terminar. Até tu. Brutus. Deixa eu só terminar. Então, no que concerne ao governo paralelo, eu queria também chamar a atenção para uma autoridade mas hoje o deputado Milton Temer não interrompeu o senhor nenhuma vez. Não, nem eu. Não, porque o senhor está falando não disse que era o pessoal do PT faz Não, isso. Não disse o pessoal. Eu disse que isso já ocorreu certa feita comigo, entende? E eu com educação, né? Como mas naquela época que o senhor só tinha 15 segundos, o pessoal tinha coragem de apartear ainda por Foi, cima? aliás, numa palestra que fiz em São Paulo, dentro de um anfiteatro que estava sendo, naquela ocasião, alugado por mim, onde deveriam estar só pessoas do PRONA, que aceitavam nossas teses, e estava um rapaz, inclusive um rapaz preparado, sem nenhum favor, mas o modo como ele falou é que me incomodou, quer dizer, e que me parece ser um modo assim, não quero dizer que seja generalizado, mas comum, pelo menos, comum. Mas deixa eu só terminar esse assuntozinho que eu fiquei quieto esse tempo todo. No que concerne ao governo paralelo, eu queria chamar a atenção para uma figura eminente, pré-clara, no mundo da ciência política, que é o professor Weber. E ele diz, e eu acredito que nenhuma pessoa que conheça ciência e política vai negar isso: todo Estado é uma ditadura. Todo Estado, sem exceção. E eu explico por quê. Isso não é meu, isso é de Weber. Das diversas formas de poder que existem... O senhor é a favor da anarquia? Não, eu não disse isso. Não, a anarquia é quando há o Estado. Não. Antes. Não. O Estado... Deixa eu desenvolver a tese, só já tinha. Eu digo que o Estado é uma ditadura, não sou eu. Estou dizendo o nome, o pai da ideia, o Weber. Pelo seguinte, porque das diversas formas de poder, o poder ideológico, o poder econômico e o poder coercitivo, só o Estado detém o poder coercitivo. O poder da força está em mão do Estado. Quando eu protesto. Desculpe, mas eu não mas isso não é meu. Isso não é meu. Com a teoria, perfeito. Essa citação para mim não tem valor nenhuma. Mas eu acho que o Marx está mais até certo perto do microfone. O Marx está mais certo até que o Weber, embora o Marx não foi seguido muito bem aí pela essa estrutura toda, não. A coisa está... Deixa eu terminar a ideia. Veja o senhor, o cidadão comum na rua,
qualquer um de nós, ele abre mão do seu direito de usar a força e entrega esse direito a um órgão que se chama Estado. Numa sociedade organizada, seja capitalista, seja socialista, qualquer uma delas é o Estado que detém esse poder. É o Estado que pode chamar o exército quando julgar que assim necessário se faz. Veja bem. Pois bem, ora, se existe um governo estatuído, instituído, estabelecido e na forma da lei, eu não entendo que exista um governo paralelo. Um instantinho. Eu entendo que o órgão... Concordo com ele. Não existe realmente. Eu entendo, só um instantinho, eu entendo que as forças ditas de oposição, essas forças, né, ditas de oposição, eu estou vendo assim, que pressupostamente têm posições contrárias àquelas do grupo que está do lado de Sua Excelência, Presidente da República, eu digo ditas por uma razão, porque eu não sei em que posição eu estou, eu não sei o que Sua Excelência vai fazer, eu não sou oposição no vazio, isso sim é que é ser no vazio, eu não sei o que Sua Excelência, Presidente eleito, vai fazer, de tudo que li, parece-me, de tudo que li até agora, eu vejo coisas sensatas, eu não sei se vai fazer, isso é outra questão. Eu não sei se vai continuar havendo o hiato que sempre houve entre aquilo que é dito e o que é feito. O que caracteriza a história do país. Isso sim. Eu não sei se vai... Concreto. Isso. Agora, eu não sou... Exato. Aí é que a palavra vazio cabe. Eu não sou oposição no vazio. Oposição porque ele é o presidente? Não. Eu não gosto de Sua Excelência, o presidente eleito. Mas eu respeito a ordem. Terminando então. Quer dizer, que o grupo da dita oposição consciente se reúna e emita opiniões, sim. É a questão talvez só até semântica. Eu só discordo do termo, da expressão e da sua validade legítima. Governo paralelo. Eu não entendo isso. O senhor preferia, então, que fosse uma coordenação? Não, que esse grupo se coordene. Peraí, que esse grupo... Essa palavra oposição também, ela semanticamente não diz nada. Porque, veja o senhor, qualquer brasileiro hoje sensato já percebeu que o Estado é gigantesco. Não é só aqui que é gigantesco. No mundo inteiro todo mundo está notando isso. Então, quer dizer, que há necessidade de serem tomadas medidas drásticas, todo mundo sabe que há. A questão só onde eu me firmo, onde eu me estribo, é que a expressão governo paralelo, ela me soa muito forte. Só isso, entende? Porque ele não tem o poder da força em mão. Então, quer dizer, que se reúne e emite opiniões, sim. Agora, os assessores da última etapa, que eu encerro já o que tem a dizer, quanto aos assessores, eu disse também, tem que existir. O assessor é um indivíduo especializado, todos estamos de acordo, não há o que discutir, é um indivíduo especializado, um indivíduo com uma função altamente técnica, porque é impossível, eu disse no início, o presidente ser um... O ideal é que ele tivesse preparo, isso sim. Seu nome? Seu nome? Porque meu nome, seu nome sabe? Meu nome é Né. A gente volta já já, aqui no Rio Urgente do Rio.